Bem, pessoal, boa tarde. Estamos de volta com mais uma live com o nosso objetivo de construir um quadro cubístico da paixão de Cristo, da semana chamada Santa pela Cristandade. A irmã Janaína já está online, irmão pastor Wilson Viana. Sejam, então, muito bem-vindos a todos vocês, tá bom? Espero que vocês tenham tido um ótimo dia, tá bom? Então, vamos dar continuidade ao nosso percurso. E se por acaso vocês não são inscritos no nosso canal, dá uma conferida lá no YouTube, Teologia Liberada, tá bom? Relembrando que essas lives eu estou subindo todas elas para o YouTube, tá bom? Então até sábado mais ou menos, todas essas lives vão estar disponíveis também no nosso canal do YouTube Teologia Liberada. Bem, vamos fazer aqui uma pequena retrospectiva das nossas reflexões, tá bom? Desde segunda-feira que nós iniciamos com esse projeto, esse propósito de refletir sobre a Semana Santa, né? Então, nossa primeira reflexão, nós abordamos o tema do valor da amizade. A nossa segunda reflexão foi na terça-feira, foi sobre a purificação do templo, tá bom? A nossa terceira reflexão foi sobre a traição de Jesus Cristo. A nossa quarta reflexão foi sobre a última ceia e a nova aliança. E hoje nós refletiremos nossa quinta reflexão sobre o tema Está Consumado. E como nós estamos fazendo, nós estamos seguindo o relato de Marcos, por ser um relato mais objetivo, mais breve, e ser o primeiro relato dos evangelhos, tá bom? Só que hoje eu gostaria de pegar um texto base que não está no Evangelho de Marcos. Esse texto está no Evangelho de João. João capítulo 19, versículo 30. O texto joanino nos diz o seguinte: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E o segundo texto que eu gostaria de ler para essa reflexão de hoje é o texto de Lucas, capítulo 23, e o versículo 34, que vai nos dizer uma coisa bem interessante. Lucas 23, versículo 34, diz assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E lançando sortes, repartiram as suas vestes. Pois bem, nós chegamos na sexta-feira e, conforme a tradição, até às 5 da tarde, né, foi o momento da crucificação, do flagelo de Jesus Cristo e da sua morte, tá bom? Então, às 5 horas da tarde encerra-se a paixão, né, que é o momento em que, segundo a tradição cristã, descem Jesus Cristo da cruz e o entregam a Maria, tá bom? Então, no Brasil, nós estamos às 4 horas da tarde, horário de Brasília. Então, nós estamos mais ou menos nesse horário. Pois bem, vamos entender um pouco do contexto dessa passagem, né? Alguns pastores, eu já vi pregações falando sobre as últimas palavras de Jesus Cristo na cruz. São pregações fantásticas, né? Mas o nosso objetivo aqui não é realmente falar sobre cada palavra que Jesus Cristo falou na cruz, né? Mas é de construir o quadro geral da paixão. E hoje nós trabalharemos sobre essa frase tão conhecida de Jesus Cristo na cruz, uma das, mas segundo a minha opinião, é uma das principais, né? Se não a mais importante, quando ele fala assim: está consumado, é o clímax do seu ministério, né? É a consumação do seu ministério. Então, para se chegar até aí, acompanhando o texto de Marcos, capítulo 14 e 15,
nós vamos reconstruir o quadro a partir da traição de Jesus Cristo, não é isso? Então o que acontece? A primeira coisa é a traição de Judas, que nós já refletimos ontem, tá certo? Após a traição de Judas, Jesus Cristo é preso como um assaltante, como um bandido comum, tá bom? Em seguida, nós temos a negação de Pedro. Pedro nega Jesus Cristo por 3 vezes. Em seguida, nós temos o início do processo contra a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, os evangelhos vão relatar que primeiro ele vai para o sumo sacerdote, depois leva ele para Herodes, depois volta para o sumo sacerdote, e enfim o sumo sacerdote leva ele para Pilatos. Então perceba que ninguém queria ficar com essa responsabilidade, né, de julgar realmente Jesus Cristo. Eles estavam jogando como se fosse uma espécie de batata quente nas mãos uns dos outros. Mas o texto de Marcos fala somente do processo na casa do sumo sacerdote e na presença de Pilatos, tá bom? Após isso, esse processo, você percebe que o processo religioso de Jesus Cristo, ele foi um processo muito confuso, né? Por quê? Porque as pessoas trouxeram Jesus sob a acusação de blasfêmia, né? E as pessoas que testemunhavam contra Jesus Cristo, elas não conseguiam fazer um relato, como é que a gente pode dizer, um relato convincente, um relato que realmente pudesse acusar Jesus Cristo e condená-lo à morte. Então, conforme o texto de Marcos 14, as testemunhas se contradiziam, não é isso? Bem, pessoal, fazer uma pausa aqui. Estou vendo que alguns irmãos entraram, vou saudar todos vocês, tá certo? Eu não vou saudar mais por nome, porque essa semana eu saudei algumas pessoas por nome e outras eu esqueci de saudar. Só faltaram bater em mim virtualmente, tá certo? Então eu vou saudar todos vocês, Deus abençoe, tá bom? E fico muito honrado de tê-los comigo nessa reflexão. Pois bem, então o sumo sacerdote fala com Jesus Cristo e Jesus Cristo se revela realmente como o Filho de Deus. Nós estamos aqui já na altura do versículo 62 e o sumo sacerdote acusa Jesus Cristo de blasfêmia, rasga as suas vestes, aquela situação bem típica dos judeus, né, de rasgar as vestes como se fosse o ato mais absurdo do mundo, né? E o que acontece? O sumo sacerdote leva Jesus Cristo após ser espancado por aqueles líderes religiosos e aqueles fanáticos religiosos. Então o que acontece? Pedro, o famoso Pedro, né, ele nega Jesus Cristo. E aqui vocês sabem que todo mundo fala contra a pessoa de Pedro, né? Pedro negou Jesus e tal. Mas se você for olhar, Pedro foi o único que, mesmo tendo negado Jesus Cristo, foi o único que acompanhou. Mesmo que sorrateiramente, escondido, Pedro foi o único dos discípulos que acompanhou. E aquele jovenzinho lá que o texto de Marcos vai dizer que correu pelado com um lençol para chamar a atenção dos guardas. Tá bom? Então, a gente precisa tirar o chapéu para Pedro nessa situação, que mesmo com medo, mesmo abatido, abalado, assustado, Pedro seguiu escondido, observando o mestre, tá certo? Então, mais à frente do contexto, nós percebemos que no julgamento de Jesus existe uma prepotência por parte dos líderes, né? Eles não quiseram ouvir a confissão de Cristo como o Filho de Deus, tá certo? E levam para Pilatos. Quando nós chegamos na pessoa de Pilatos, aqui nós temos um relato interessante. Veja só, Marcos ele não dá essas informações, nós precisamos acrescentar de outros evangelhos, né? Mas o que mais nos chama a atenção é aquilo que Pilatos faz. Pilatos ele se maravilha ao ver a postura de Jesus Cristo. Aqui nós estamos no capítulo 15 de Marcos. Ou seja, era muito comum naquele tempo, quando uma pessoa era levada diante de uma autoridade para ser julgada, essa pessoa apresentar a sua defesa, tentar refutar a acusação dos seus opositores diante da autoridade. E diante daquela série de acusações, muitas delas falsas,
Pilatos fica maravilhado, conforme o texto de Marcos 15:5, porque Jesus Cristo manteve o silêncio. Então, outros evangelhos vai dizer que Pilatos intercala Jesus e diz: você não vê que eu tenho autoridade para libertar você? Então por que você não se defende? Então Jesus Cristo vai dizer: olha, você só tem essa autoridade porque do céu foi dada a você. Mas o texto de Marcos se resume a falar do silêncio de Jesus Cristo, tá certo? E a admiração de Pilatos em relação à atitude do nosso mestre, tá bom? Logo após isso, a multidão é inflamada pelos líderes religiosos a escolherem Barrabás e a rejeitarem Jesus Cristo, tá bom? Em seguida, Jesus Cristo é levado para ser espancado, para ser humilhado, tá certo? Escarnecido, suas vestes são vendidas, ele é crucificado, e na cruz ele recebe o barulho daquelas blasfêmias dos líderes religiosos que diziam: você que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, por que você não desce da cruz para provar para a gente que você é o Cristo? Né? Aí nesse contexto, Jesus Cristo fala, no Evangelho de João, o quê? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Certo? Em Lucas. E em João, ele vai falar que está consumado, ou seja, é a parábola, né? O clímax do ministério de Jesus Cristo. Em poucas palavras, esse é o contexto dessa passagem. O que nós podemos entender com isso? Quando Jesus Cristo fala no Evangelho de Lucas que as pessoas elas não sabem o que fazem. Bem, pessoal, eu não sei até onde, eu vi que caiu aqui a conexão, eu não sei até que parte vocês me ouviram, mas eu vou tentar repetir a frase. Quando Jesus Cristo fala, intercede ao Pai pelos seres humanos para perdoar a ignorância deles, você percebe que em todos esses atos que eu citei para vocês, né, a parte da traição de Judas e todos aqueles eventos, você percebe que existe realmente um elemento de ignorância em relação à obra de Deus, em relação à vontade de Deus, né? E quando nós fazemos um eco, uma ligação com o texto de Oséias, nós percebemos que realmente o povo ele perece porque falta o conhecimento, por causa da ignorância. Então Cristo na cruz, ele intercede pelos homens por causa da sua ignorância de fazer toda aquela brutalidade, tá bom? E aqui nós precisamos refletir sobre uma coisa. Quando nós olhamos o relato do Gênesis, nós percebemos que o homem ele tinha contato com a palavra de Deus, mas de algum modo parece que o homem não conseguiu compreender a vontade de Deus, até o ponto do diabo introduzir a dúvida na sua cabeça. Aqui eu estou falando do homem da espécie, tá, gente? Mulher, o homem, ambos são enganados. Então perceba que aqui também existe uma espécie de ignorância na cabeça das pessoas, porque elas não conseguiram interpretar corretamente qual era a vontade de Deus. Então elas são tentadas a ser como Deus, né? E mediante esse ato de rebeldia, o homem ele cai. E aqui nós percebemos que isso leva o ser humano a um estado pleno de ignorância e de alienação daquilo que ele é. Uma alienação ideal, uma alienação do ser, uma alienação social, por que não? Bem, ainda bem que vocês conseguiram ouvir, tá bom? Eu vou saudar aqui a todos vocês, vejo que tem mais pessoas online. Então vamos lá. Quando o homem cai e se torna um ser ignorante e um ser alienado, mas em que sentido alienado? O ser humano estava afastado do seu Criador, não é? A essência da vida, aquele que lhe deu vida. O homem está separado da vida e está separado da verdade do seu Criador. Então, automaticamente, ele está alienado da sua realidade, da sua vida, da sua existência. E quando nós vemos, por exemplo, a forma que o homem é jogado para fora do jardim, o texto original vai dizer
passa uma ideia de um ato de violência, é como se o homem tivesse sido expulso. Por exemplo, quando você está no seu apartamento e você não paga o aluguel e vem uma ordem da justiça e despeja você violentamente com tudo embora e derruba a casa, enfim. É uma atitude de violência, ou seja, o homem ele é lançado para fora para uma situação de alienação, uma situação de ignorância, né? E perceba que quando o homem é lançado nesse estado de alienação, o homem só começa a degradar-se. O homem só começa a prejudicar-se dia após dia. A primeira coisa que o homem faz é o quê? Caim matar o seu próprio irmão, Abel, né? E não sei se vocês lembram, mas o texto de Gênesis 4, ele é muito específico em dizer que Caim é o fundador da cidade. Percebe? Então a opressão social que existe, ela iniciou com quem? Com um assassino, com Caim. Percebe? Então o texto de Gênesis vai dizer também outras coisas. Caim e seus descendentes colocam no mundo a poligamia, a violência, desenvolvem as técnicas de trabalho, tá bom? Então tudo é fruto de quê? Da alienação do homem, né? O homem é lançado para fora da verdadeira sabedoria, do verdadeiro amor, da presença de Deus, da essência da vida, e começa a se degenerar. Então perceba que a ignorância que o homem é lançado o transforma em um ser alienado, um ser privado daquilo que realmente ele pode ser, tá bom? Dá-se a impressão como se o homem tivesse sido lançado com muita violência para fora. Então ele vive nessa triste realidade, tá bom? Até esse momento, vocês têm alguma colocação? Pois bem, então perceba que após a queda, o homem ele entra no estado de alienação e de ignorância. E essa alienação e ignorância vai trazer todos os males para a sociedade humana. Quando nós vamos para Oséias 4:6, que é um texto muito conhecido, o que é que o relato bíblico nos ensina? Que o povo perece por falta de conhecimento. Em outras palavras, o homem perece por causa da sua ignorância. O homem é um ser ignorante quanto à sua razão de ser, ignorante quanto ao seu propósito de vida nesse mundo. Então é um ser, por excelência, alienado após a queda. Pois bem, então nós percebemos que a ignorância do homem lança o homem em um estado de degradação. Esta alienação continua. Sim que continua, mas nós vamos chegar no remédio para essa alienação ainda. Tá certo? Então, nos dias de hoje, ainda existe a alienação do homem em relação àquilo que ele é e qual é a origem de tudo isso e qual é o propósito da sua vida. O homem é alienado em relação a isso, né? Pois bem, o homem, por falta de conhecimento, o homem se degrada, né? Por falta de conhecimento, ele perece. E isso é uma coisa tão grave, de um modo, que perceba que mesmo pessoas religiosas, essas pessoas não conseguem... Aqui eu estou falando de Antigo Testamento, tá, gente? Essas pessoas não conseguem compreender os propósitos divinos, mesmo com a vida religiosa. Por exemplo, desde que Moisés entregou a lei no Sinai até a vinda de Cristo, são quantos séculos? São vários séculos, né? Então, aquele povo sofreu, foi prisioneiro, aquele povo foi assassinado, foi deportado para a Babilônia, voltou, teve o templo blasfemado, não é? Foram obrigados a passar de um reino para outro, né? Assíria, Síria, Grécia, Roma, e mesmo assim, se dedicando à religião deles, aos preceitos morais deles, à lei mosaica, quando chega o ápice da revelação que é Jesus Cristo, eles não conseguem compreender. Eles não conseguem entender que aquele homem chamado Jesus Cristo era o Filho de Deus encarnado para cumprir todo o seu sistema mosaico. Então perceba até que ponto a alienação do homem chega. De pessoas passarem séculos a fio
observando a lei mosaica, esperando o cumprimento da lei mosaica das profecias, e quando as profecias judaicas se concretizam, se encarnam na pessoa de Jesus Cristo, eles não conseguem compreender, e não somente isso, mas o texto de João vai dizer que eles o rejeitam. João 1, veio para os que eram seus, mas os seus não o aceitaram. Então veja o quadro da alienação e da ignorância humana, a ponto de degradar-se a si mesmo, né? Então aqui nós podemos fazer uma citação e nós podemos pensar, por exemplo, não sei se vocês já leram, mas na Apologia de Sócrates. Isso mesmo, pastor Wilson. E conhecereis a verdade, Cristo, e a verdade vos libertará da alienação da ignorância. É isso mesmo, pastor. O senhor pegou bem a nossa linha de raciocínio. Parabéns. Então, quando Platão escreve o livro chamado Apologia de Sócrates, você percebe que aquilo que condena Sócrates é a mesma alienação e ignorância do povo. Então perceba que essa alienação é algo muito grave. É algo gravíssimo, porque qual era o propósito de Sócrates? Eles não reconheceram o tempo de sua visitação. É isso mesmo, pastor Júnior. Magno, o mito da caverna. Não, o mito da caverna é um outro escrito de Platão, tá certo? Nós estamos falando de um escrito chamado de Apologia de Sócrates, que é a defesa de Sócrates diante da Assembleia de Cidadãos, né? Ele recebe as acusações de que ele era um deturpador da ordem pública, que ele estava desviando os jovens, manipulando a juventude de Atenas, e que ele estava ensinando a crença em deuses estranhos à Constituição de Atenas. Ele estava praticamente indo de encontro ao bem-estar social daquela sociedade, né? Então, quando Sócrates vai falar sua apologia, ele diz justamente isso. Olha, essas acusações que vocês estão fazendo contra mim são infundadas. Porque quando eu recebi a profecia do oráculo, a única coisa que eu procurei saber era que nada sabia. Então, tudo isso aqui é uma busca pelo conhecimento, é uma busca pela aprendizagem, a busca pela verdade. Então, aqueles homens, por ignorância, eles descartam a pessoa de Sócrates. Então, aqui nós vamos entrar, por exemplo, na figura daquele pensador francês chamado René Girard, que ele tem um livro que eu não li esse livro, mas eu li alguns artigos que tratam sobre esse livro, chamado O Bode Expiatório, né? Então, o que é o bode expiatório, segundo a teoria de René Girard? É que ele usa uma palavra chamada mimetismo, né? É a imitação. Então, o ser humano tende a imitar a massa, os costumes, a moda, as tendências, né? E, infelizmente, as massas alienadas, as massas ignorantes, elas não conseguem se unir por um propósito maior, pelo um bem supremo. Elas conseguem se unir pelo ódio a uma figura. É o que aconteceu na condenação de Sócrates e é a mesma coisa que aconteceu na condenação de Jesus Cristo. Isso, Adriano, o desejo mimético, né? Então, o Sócrates e Jesus, por exemplo, no caso de Sócrates, existe lá o Mileto e outros indivíduos que levam o Senado, aquela sociedade ali, a condenar Sócrates, né? E Sócrates tomar aquele gole fatal de veneno, de a cicuta. E Jesus Cristo, no caso, a multidão ignorante, ela é manipulada pela inveja dos líderes religiosos. Então perceba que Jesus Cristo ele se torna o bode expiatório do ódio daquelas pessoas, assim como também Sócrates foi. E nos nossos dias nós temos vários bodes expiatórios. Por quê? Porque as pessoas não conseguem se unir, né, por causa do amor, por causa do respeito, do bem comum. Mas pelo ódio, sim. Então nós podemos citar figuras públicas, né? Então, no ano de 2015, 2016, a Dilma foi, né, o bode expiatório. Então todos os ódios se uniram em cima da pessoa dela.
depois o PT, o Lula, agora é o Bolsonaro, que é o bode expiatório, né? Então, assim, as pessoas se unem, né, por causa do ódio a essa figura que é condenada pelos líderes, não é isso? Então perceba que a ignorância e a alienação humana, ela chega a esse ponto, né, de degradar, de rejeitar, de odiar, a ponto de, como dizia o próprio Bauman, que as pessoas não morrem por amor, né, mas por ódio sim. Eles estão dispostos a morrer e a matar. Então perceba o ponto de ignorância e de degradação da espécie humana nesse mundo, tá certo? Bem, pessoal, mais algumas pessoas estão online, dou bem-vindo a todos vocês, tá bom? Eu fico muito feliz de estar aqui nessa live da quarentena, refletindo da Semana da Paixão e tendo a companhia de vocês. Bem, então, recapitulando esses dois pontos que nós refletimos para aqueles que entraram agora. Nós estamos refletindo sobre o texto de João e o relato da prisão e morte de Jesus, tá certo? Nós trabalhamos o primeiro ponto como sendo a ignorância o fator central da degradação e da alienação humana, tá certo? O homem está tão degradado e tão ignorante e alienado a ponto dele rejeitar a coisa superior que Deus enviou para ele, que foi seu próprio filho, né? Então, veja só, a ignorância do homem chegou a tal ponto que Judas, ele estava diante do amor de Deus encarnado, o Logos divino, a sabedoria divina encarnada, e ele trai e vende por 30 moedas de prata esse amor, ele rejeita esse amor. Pedro negou ter algum tipo de relacionamento com esse amor, né? Ele nega que tinha algum tipo de amizade com Cristo. Os líderes religiosos reputaram o amor como blasfemo, né? A multidão preferiu o bandido que esse amor e o condenou à morte. Então perceba como é complicada a situação daquele povo e a nossa situação também. A situação do ser humano. O ser humano, ele trai o amor, ele vende o amor, ele descarta o amor, ele julga o amor como blasfemo e ele condena o amor à morte, né? Então perceba o ponto de alienação humano, a ignorância. Não é de hoje, mas é uma ideia muito antiga de pensar na ignorância como o maior dos pecados, o maior dos crimes, tá certo? Então você percebe que tudo o que acontece com o ser humano, algum ponto de ignorância tem ali no meio. Por exemplo, quando Paulo diz assim que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, tá certo? O que é que tem por trás disso daí? A ignorância. É a pessoa pensar que realmente o dinheiro pode levar ela a um estado de segurança absoluto. Percebe? Então, as pessoas acham que o dinheiro, automaticamente, ele gera poder. E, às vezes, essa equação ela é um pouco equivocada. Às vezes, o dinheiro não gera poder, mas o poder, sim, pode gerar dinheiro. Tem um testemunho que dizem que, não sei se é verdade, mas é uma história que se passa em corredor de escola, e diz o seguinte, que na época de Getúlio Vargas, o cara perguntou a Getúlio Vargas o que é que ele falava sobre dinheiro, o que é que ele achava. E Getúlio Vargas abre a carteira vazia e não mostra nenhuma cédula de dinheiro, não tem nada na carteira, vazia. Aí ele tira um papel e nesse papel tem alguns números, alguns contatos. Então o que é que Getúlio Vargas fala? Ó, eu não tenho dinheiro, eu não preciso de dinheiro. Eu tenho pessoas na minha carteira, eu tenho contatos. Ou seja, isso é o poder. É você ter a autoridade de dizer, ó, mata, assina esse decreto, manda fechar o comércio. Então isso é o poder. O dinheiro não gera isso, tá certo? Então, e por trás disso, então, nós temos o fator ignorância por trás dessa coisa. Por exemplo, por que na sua opinião Trump, um cara bilionário nos Estados Unidos, não tem necessidade dele ser político, né? Ele tem tudo que o ser humano pode desejar ter através dos recursos
financeiros. Mas por que ele quer ser presidente? Porque ele quer ter autoridade, ele quer ter o poder de assinar o decreto, ele quer ter o poder de ter as chaves das ogivas nucleares na mão. Percebe? Então isso é o desejo do ser humano. E por trás desse equívoco com o dinheiro e com o poder tem o quê? A ignorância. Percebe? Então, em contrapartida, nós temos a humanidade caída, alienada e ignorante. E na cruz que se entrega, nós temos a sabedoria, o Logos divino que se encarna, né? E que mesmo traído, rejeitado, blasfemado, trocado por um bandido, ele diz o quê? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E quando nós chegamos no texto de João, Jesus Cristo grita da cruz o quê? Está consumado. Essa palavra tem até um livro católico com esse título, não é? É o verbo tetelestai do grego. Então, o que é que significa essa expressão, está consumado? Essa expressão pode significar algo que está completo, algo que está acabado, uma dívida que foi quitada. Então, quando Cristo fala está consumado, ele está dizendo basicamente isso. Ou seja, todo o plano do Pai de redenção está concluído, está efetivado, está quitado. Então, veja que coisa fantástica. E nós podemos ver aqui que existe uma figura com aquela serpente de cobre do deserto. Então, as pessoas que eram afligidas pelo conhecimento de Deus através de Moisés, que constrói uma serpente de bronze, então as pessoas que contemplavam a serpente de bronze eram curadas. Da mesma forma, as pessoas que olham para a cruz e enxergam a sabedoria de Deus na cruz, elas também são curadas do maior crime, do maior estado de alienação, que é a ignorância humana em relação à vontade de Deus. Percebe? Quando nós vamos para 1 Coríntios capítulo 1, a partir dos versos 18 em diante, quando você chega no versículo 24, o que é que o apóstolo Paulo diz? Diz que os judeus pedem milagres, os gregos sabedoria. Nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então perceba que a cruz anuncia o poder de Deus para salvar o homem e ali, naquele poder, estava toda a sabedoria de Deus possível para o homem. Então o estado de alienação do homem é sanado, é curado na mensagem da cruz. Quando Cristo fala está consumado, ele está dizendo, olhe, o preço para salvar você da sua alienação do ser social e espiritual é a minha mensagem, é a mensagem do reino. Então perceba que coisa interessante essa frase, está consumado. Bem, pessoal, bem-vindo aqui também mais alguns irmãos que estão entrando. Deus abençoe vocês. Muito bom estar com vocês. Aqui nós precisamos ver que desde o passado as pessoas encaravam Jesus Cristo como um mestre, E na Idade Média, na escolástica, você percebe que os monges e os filósofos vão chamar Jesus Cristo de não somente o mestre, mas o sumo filósofo. Ou seja, aquele que mostra o caminho para a sabedoria e o caminho para se chegar a Deus. Se vocês têm interesse nesse assunto, tem um autor chamado Javier Tilliette. Então ele escreve um livro chamado de Jesus Filósofo. Ele faz essa cristologia filosófica e ele prova por A mais B nesse livro. Inclusive, ele é o autor que vai falar sobre a filosofia cristã na encíclica de Papa Bento XVI. Então ele vai dizer isso, que o Logos de Deus, a sabedoria de Deus, ela é encarnada em Cristo. E na cruz, assim como a serpente no deserto, serpente de cobre levantada, então a cruz ela oferece ao homem a oportunidade de libertação. Libertação do seu pecado, libertação da sua alienação, tá certo? E a oportunidade de renascer com Cristo, E ouvir a mensagem conforme aquela mensagem que o ladrão da cruz ouviu.
hoje estarás comigo no paraíso. Percebe? Então ali ele recebeu todo o conhecimento e a libertação para sanar a sua realidade e para saber o seu propósito, que era a salvação. Tá bom? Bem, pessoal, vou fazer uma pausa e abrir para as vossas contribuições. E aqui lembrando o texto de João, não é? O texto que o pastor Wilson citou, agora o pastor Júnior cita também João 3, não é isso? Então, é a verdade que vai nos libertar, mas não é uma verdade filosófica, óbvio. É a verdade de quê? Que é o credo apostólico, né? O Logos encarnado que emancipa o homem e transforma o homem na imagem de Deus novamente, não é isso? Que é a imagem de Cristo, tá certo? Bem, pessoal, está aberto para algumas contribuições. Agradeço ao pastor Júnior, pastor Wilson, Nunes, Gilson, Vitor, Yasmin. Yasmin, manda um abraço para o meu amigo aí em Portugal. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui fazendo algum questionamento, alguma pergunta. Pastor Severo está online. As gêmeas, eu vou saudar vocês hoje, vocês quase brigaram comigo ontem, né? Deus abençoe vocês. Tio Cris também está online. Então, pessoal, recapitulando, hoje nós refletimos sobre aquela frase de Jesus Cristo lá em João, que diz, está consumado, tá bom? João 19:30. Então nós percebemos que o maior pecado do ser humano após a queda é a ignorância. E a ignorância alienou o homem, causou todos os males na sociedade, não é? A ignorância cegou o entendimento religioso para receber a Cristo, né? Mas em contrapartida, a sabedoria de Deus encarnou, tá certo? E na cruz ela anuncia que tudo estava preparado para resgatar o homem dessa situação de ignorância e alienação espiritual, tá certo? Então, fico muito feliz que vocês tenham participado. Deus abençoe. E amanhã não faremos live, tá certo? Amanhã eu estou com um convite para pregar em uma igreja e amanhã também não teria uma live para fazer, né? Aí domingo novamente nós estaremos de volta com essas reflexões, tá certo? E nós refletiremos sobre a ressurreição, tá certo? Saudar aqui também minha irmã Iride, Deus te abençoe. Um abraço para Morinho, um abraço para Carlos. Pera aí, pessoal, temos aqui algumas colocações, vamos lá. Alienação, posso ver na citação de Jesus que ele é a verdade suprema que liberta para, mas também que toda verdade nos traz a realidade da alienação. É isso mesmo, Júnior. Veri, vou ser um ateu agora. Diante da onipotência de Deus, era mesmo necessário o sacrifício de cruz? Veja só, essa é uma pergunta muito boa, porque o livro de Hebreus, a Epístola aos Hebreus, vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão do pecado, né? Então era necessário que o Cordeiro de Deus, predestinado desde a fundação, antes da fundação do mundo, fosse imolado, né? Então não é uma coisa assim que do nada Deus, vou botar meu filho para morrer. Não, não é isso. Então antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus já estava imolado, já havia sido sacrificado, tá bom? Porque a única forma de desviar a ira divina é o sacrifício do inocente pelo justo, o justo pelo o injusto, né? Isso, o inocente pelo culpado. Então essa é a lei da vontade divina. Então, mandar um abraço para vocês. Tem mais alguma colocação, gente? Veja só, Eri. Não, eu pensei, eu li errado. Veja só, essa questão da alienação humana, porque o propósito de Deus para o homem é que o homem fosse perfeito, convivesse na realidade com ele, etc. Então, quando nós vemos Jesus Cristo, nós vemos que o segundo Adão, aquele é o modelo, né? Então, o modelo de obediência, o modelo de submissão,
Porque perceba que o primeiro Adão caiu com a tentação de querer ser igual a Deus. Mas o segundo Adão, ele renunciou, ele se esvaziou da posição de Deus, né, para poder encarnar, se tornar homem. Então, o primeiro Adão renunciou a ser homem para querer ser Deus. E o segundo Adão, Cristo, né, ele renunciou à sua realidade divina, né, no sentido de ter deixado o seu trono, a sua posição de segunda pessoa da Trindade, e optou por ser homem, ser fraco, ser frágil e morrer pelos homens. Percebe? Então essa é a verdade suprema que livra o homem da alienação. Isso mesmo, Magno. Nós já vemos um eco do sacrifício de Cristo lá na prova de Abraão. Não é isso? Pois bem, essa cegueira, Júnior, que você está falando de 2 Coríntios, é a ignorância, é a alienação do homem. O homem não sabe por que ele existe, ele não sabe qual é o seu propósito nessa terra, ele não sabe qual é a vontade de Deus e qual é o futuro. Então ele está completamente alienado, né? Então, por exemplo, quando nós falamos, é muito comum ateus, por exemplo, dizer, por que Deus permite esse mal no mundo? Só que nós precisamos entender que quando nós falamos de um mal no mundo, nós não estamos falando do diabo, nós estamos falando do mal social, né? O homem, pela sua ignorância, ele oprime o próprio homem, percebe? Então está lá no Gênesis 4, né? Então Caim, o assassino, o traidor, o homem mais ignorante, embrutecido, ele funda as cidades e essa ordem caótica que nós temos na sociedade. Isso mesmo, Júnior. Então perceba que mesmo na questão de Abraão, o cordeiro já estava providenciado. Não é isso? Quem escreveu foi o Paulo Tiago, isso mesmo. Então perceba que Deus proverá para si o cordeiro, né? Então Jesus Cristo. Tá certo? Bem, pessoal, eu vou encerrar essa live, tá muito boa a participação de vocês, as contribuições. Então que Deus abençoe. No sábado, essa live ela vai ser subida lá para o YouTube, tá bom? Então vocês podem assistir. Se vocês que estão acompanhando não são inscritos lá no nosso canal, por favor, vai lá, Teologia Liberada, se inscreve no canal para você receber os nossos conteúdos, tá certo? Domingo nós encerraremos essas lives sobre a paixão e daremos continuidade na próxima semana nas reflexões sobre a modernidade líquida, o livro do Bauman, a modernidade líquida e a teologia. Então, vocês estão convidados a não perder esses conteúdos, tá certo? Vai lá no YouTube, Teologia Liberada, e se inscreve no nosso canal, deixa um joinha lá, tá certo? Deixe também sua contribuição, seus comentários. Então, Deus abençoe vocês, uma ótima tarde, tá certo? Nos vemos, o pessoal da IBCI, nos vemos amanhã, eu acho que às 8 horas, 8h30, na live, estarei com uma reflexão. E no domingo nos veremos aqui às 4 da tarde, refletindo sobre a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe vocês e um ótimo final de tarde e uma boa noite.